Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa segunda-feira para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, nessa semana eu e Rafa estamos compartilhando com vocês o texto de Neemias. Essa carta ou esse livro está no final de um único livro no original que compunha 1ª e 2ª Crônicas, Esdras e Neemias. Então, depois de vermos a história dos reis de Israel em 1ª Crônicas, nas últimas semanas nós lemos a história de Esdras, que retornou do exílio da Babilônia para Jerusalém e ali ele trouxe a lei do Senhor sendo lida para o povo, reconstruíram o altar e o templo e começaram a reconstrução da cidade de Jerusalém. Mas quando Neemias ouve falar que a sua família, o seu povo e a sua cidade estavam ainda em ruínas, sem muros, de forma humilhante, de forma vergonhosa, exposta aos povos ao redor, Neemias retorna para Jerusalém, então, para liderar o povo na reconstrução dos muros. Neemias, então, é para nós um exemplo de fidelidade diante das dificuldades que nós temos no dia a dia, diante da oposição que o inimigo traz para nós vivermos os propósitos de Deus e de perseverança em trabalho e vigilância. Hoje nós vamos ver quando eles trabalhavam cada grupo de família, um trecho do muro. Inclusive, algumas famílias trabalhavam em frente da sua própria casa. Nós vamos ver que interessante significado isso tem para nós, mesmo diante da oposição que Neemias e a sua equipe enfrentam na reconstrução do muro, a zombaria do inimigo, eles perseveram para fazer aquilo que eles sabiam ser a vontade de Deus. Então, te convidamos a meditar conosco hoje com a leitura de Neemias, capítulos 3 e 4. E ao final dessa leitura, eu e a Rafa queremos orar pela sua vida, por essa nova semana que estamos iniciando e também pelo seu mês de dezembro. Amém. Vamos orar então. Pai, muito obrigada pelo teu amor, o teu cuidado, a tua presença em nossas vidas e em nossas famílias. Nós pedimos, Pai, abra o nosso entendimento, fale conosco através dessa leitura, traga revelações a cada um de nós, traga os princípios do Senhor, Pai. Nós queremos te conhecer e prosseguir em te conhecer mais e mais e mais e mais. Então, traga a tua luz, Pai. Ilumina os nossos caminhos, assim como diz na tua palavra, que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E é assim que nós te pedimos, Pai. Então, fale conosco através desse devocional, através dessas leituras. Nós te amamos, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, então, acompanhe conosco Neemias, capítulo 3. Então o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com seus parentes sacerdotes e eles começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a torre dos 100, que consagraram, e até a torre de Ananeel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Isakur, filho de Inri, construiu logo adiante. Nós vamos ver nesse capítulo cada trecho sendo construído por um grupo de famílias. Verso 3. A porta dos peixes foi reconstruída pelos filhos de Asenaá. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesesabel, fez os reparos, e ao seu lado Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. A porta de Zana foi consertada por Joiada, filho de Paseia, e por Mesulão, filho de Besodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias de Gibeon e Jadom de Meronote, homens de Gibeon e de Mispá, localidades que estavam sob a autoridade do governador da província do Trans-Eufrates. Nós vemos então diferentes famílias, de diferentes culturas, inclusive, de diferentes profissões se envolvendo nessa obra de construção civil, porque isso era a absoluta prioridade deles, reconstruir os muros de Jerusalém. No verso 8 diz que Uziel, filho de Araías, um dos ourives, esse homem que trabalhava com ouro, talvez fazia joias, estava ali também com seus irmãos e amigos trabalhando na reconstrução do muro. Um dos ourives
fez os reparos do trecho seguinte, e Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Essa mensagem é interessante, que independente dos nossos dons e talentos, independente das nossas profissões, todos nós somos chamados para servir e servirmos em unidade no reino de Deus. Sim. Eles reconstruíram Jerusalém até o Muro Largo. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumaf, fez os reparos em frente da sua casa. Aqui é interessante, observe como algumas famílias repararam em frente da sua própria casa. Eu e a Rafa recebemos uma palavra profética uma vez muito interessante, muito inspiradora, dizendo que nós estamos nas fileiras daqueles que constroem em frente da sua casa. Ou seja, Deus tem nos dado um ministério para compartilhar com famílias da bênção que Deus tem nos dado. E por isso nosso ministério começa em primeiro lugar dentro da nossa casa, com o nosso casamento, com os nossos filhos, com os nossos familiares próximos. Nós vamos ver aqui grupos que reconstruíram em frente da sua própria casa. Eles estavam reparando os muros para que ao olhar das suas janelas, para que ao sair das suas casas no dia a dia, eles pudessem ter os muros na frente das suas casas reparados. Gedaías, filho de Arumaf, fez os reparos em frente da sua casa. E Atos, filho de Asabneias, fez os reparos ao seu lado. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate Moabe, repararam outro trecho e a Torre dos Fornos. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte, com a ajuda das suas filhas. Nós vemos até as mulheres, as meninas se envolvendo na reconstrução do muro. Olha que figura linda esse capítulo nos mostra, de diferentes grupos de pessoas completamente diferentes se unindo em um propósito de reconstruir os muros de Jerusalém. A porta do vale foi reparada por Anum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 1000 côvados do muro até a porta do esterco. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. A porta da fonte foi reparada por Salum, filho de Col-Zé, governador do distrito de Mispá. Ele a reconstruiu, cobriu-a e colocou as portas. Também fez os reparos do muro do tanque de Siloé junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Além dele, Neemias, filho de Asbuque, governador de meio distrito de Bet-Zur, fez os reparos até em frente dos túmulos de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levitas, que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani. Junto dele, Asabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos no seu distrito. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas, que estavam sob a responsabilidade de Binuí, filho de Enadad, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ézer, filho de Jesua, governador de Mispá, começando de um ponto que fica em frente da subida para a Casa das Armas, indo até a esquina do muro. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Acós, reparou outro trecho desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim dela. Os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das redondezas. Depois, Benjamim e Assub fizeram os reparos em frente de sua casa, e ao lado deles, Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado da sua casa. Depois dele, Binuí, filho de Enadad, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina do muro. E Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente da esquina do muro e da torre que sai do Palácio Real Superior, perto do pátio da guarda. Junto dele,
Pedaías, filho de Parós, e os servidores do templo que viviam na colina de Ofel fizeram os reparos até em frente da porta das águas, na direção do leste, e da torre que ali sobressaía. Depois dele, os homens de Tecoa repararam outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ofel. Então a gente pode ver que uma grande obra não dá para ser feita sozinha, somente uma pessoa, um homem ou uma mulher ou simplesmente uma família, que eles precisaram de várias pessoas, de várias famílias com dons e talentos diferentes, de unidade, que eles em unidade estivessem reparando essa grande obra, que depois até mesmo Neemias, né, que fala que ele está ocupado com uma grande obra. Então, essa grande obra que o Senhor deu. Então, assim também é o reino de Deus. Nós não fazemos o reino de Deus sozinhos. Nós precisamos de parcerias, nós precisamos de pessoas que se unem no mesmo propósito do que nós. Sim. Verso 28 diz que acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Várias vezes esse texto vai destacar a importância também de repararmos os muros em frente da nossa própria casa, especialmente aqui quando fala dos sacerdotes. Depois deles, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente da sua casa. Ao seu lado, Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta leste, fez os reparos. Depois Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, fizeram os reparos do outro trecho. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente da sua moradia. Depois dele, Malquias, um dos ourives, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente à porta da inspeção, até a sala superior da esquina. Entre a sala superior da esquina e a porta das ovelhas, os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. Nós vemos aqui uma lista de créditos, como aquela lista que nós vemos ao final de um filme, com a contribuição de cada pessoa, uma longa lista com os nomes e os respectivos objetivos que cada um deles se comprometeram a realizar e trabalharam juntamente com as suas famílias e com os seus amigos. E no capítulo 4 nós vamos ler também quando a oposição reforça, mesmo em meio a um grande trabalho, apesar dessa unidade que eles desfrutavam, o inimigo veio para oferecer resistência. E nós vamos ver a sabedoria de Neemias como líder desse povo de Deus, para que eles pudessem estar ao mesmo tempo vigiando e trabalhando, como nós somos chamados. Jesus disse: vigiem e orem para que vocês não entrem em tentação. O apóstolo Pedro também escreveu em 1 Pedro 5,8 que nós devemos vigiar, porque o diabo está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa devorar. Então nós precisamos estar constantemente em vigilância e em oração no nosso trabalho. É isso que nós vamos ver aqui no capítulo de Neemias 4. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra em um só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria, sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não encubras as iniquidades deles, nem esqueças os seus pecados, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Imediatamente, diante dessa afronta do inimigo, Neemias registra a sua oração. Sem nenhuma introdução, ele simplesmente abre aspas e escreve a sua oração, mostrando que diante da afronta do inimigo, nós necessitamos imediatamente iniciar um período de vigilância e de oração, de estarmos atentos e incluir a Deus. Mais do que compartilhar com familiares e amigos, nós em oração falamos com Deus sobre as afrontas do inimigo, clamamos a ajuda do Senhor Deus. E diz que nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que chegamos à metade da sua altura, em toda a sua extensão, pois o povo trabalhava com disposição.
Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali, no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei algum dos povos atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados com espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se que o Senhor é grande e temível e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos e filhas, pelas suas esposas e pelos lares de vocês. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava reconstruindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. Comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa. Estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós ali. O nosso Deus lutará Amém. por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho, com metade dos homens empunhando lanças, desde a alvorada até que aparecessem as estrelas. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante deve ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu e os meus irmãos e os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo nem tirávamos a roupa. Cada um permanecia de arma na mão e não a deixava, mesmo quando ia buscar água. Nós vemos nesse relato os homens trabalhando com uma ferramenta em uma mão e com a arma na outra. Muitas dessas famílias trabalhando em frente da sua própria casa, reparando o muro, conforme era a orientação do Senhor. A mão poderosa de Deus estava sobre o seu povo. Neemias os liderava com diligência, com sabedoria, e boa parte do cuidado que eles tinham era a oração, pedindo ao Senhor Deus que os protegesse do inimigo, que lhes dessem força para perseverar, mesmo estando distantes, alguns em um trecho, outros em outro trecho, mas esse povo estava unido em oração e trabalhando no mesmo propósito. Nós queremos orar pela sua família, para que isso seja uma realidade no seu lar, que sua família possa desfrutar paz, unidade, e mesmo em meio às afrontas do inimigo, vocês possam estar juntos, de perto ou de longe, trabalhando no mesmo propósito, para a glória de Deus, para que vocês possam desfrutar o melhor que o Senhor tem preparado para cada uma das nossas famílias. Vamos orar juntos? Sim. Graças te damos, Pai, pela sua preciosa palavra, pela sua fidelidade e seu amor leal. Obrigado pela maneira como o Senhor fala conosco, como o Senhor instrui os teus servos e reafirma a sua palavra, como o Senhor nos dá instruções. Como a Rafa disse, a tua palavra é, de fato, uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho.
Nós te louvamos por cuidar de cada detalhe da nossa existência, mesmo quando o inimigo se levanta contra nós e mesmo quando nós não entendemos as circunstâncias ao nosso redor, os motivos, os propósitos, as causas. Nós confiamos no Senhor, meu Deus. Te entregamos nossas famílias, oramos pelos casamentos representados aqui entre nós, oramos pelos filhos, por aqueles que têm os seus netos e também bisnetos. Oramos entregando ao Senhor cada necessidade, cada preocupação e ansiedade e entregamos ao Senhor, Pai, todas as nossas causas, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Nessa manhã, meu Deus, nós trocamos as nossas preocupações pela nossa confiança no Senhor e recebemos da Tua paz, que excede todo entendimento humano. Paz que guarda nossos pensamentos e nossos corações em Cristo Jesus. Eu e a Rafa abençoamos essa pessoa que ora conosco, sua família, sua semana, seu mês de dezembro. Consagramos ao Senhor, Pai, cada detalhe das nossas vidas, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Nós oramos com fé e te damos graças, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então que Deus abençoe muito o seu dia, sua nova semana. Sim. E que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa e sobre o seu lar. Assim seja. Um abraço para Glória. Sim. Glória é uma amiga hispânica. Muitas graças, Glória, por participar com nós. Bendiciones. Nós abençoamos cada um que tem participado conosco, sua família. Obrigado por compartilhar também com outros que podem ser abençoados através dessa ministração. Um abração, tenha um dia muito, muito abençoado.